Boa tarde, pessoal, sejam bem-vindos. Olá, boa tarde, pessoal. Sejam bem-vindos. Oi, tá, tudo bem, linda? Vamos ver como é que eu fico aqui com esse óculos, porque dá um baita reflexo na lente, né, gente? Ai, terrível. Olá, boa tarde, boa tarde. Vamos chegando para uma live aqui super bacana com a nossa querida doutora Regina Nogueira. Vamos ver quem está entrando aqui comigo. Leia, Alessandro, Tânia, Cláudia. Boa tarde, pessoal. Manda a live pelo aviãozinho para o pessoal, para a gente avisar que já começou. Doutora Regina já chegou, será? Ainda não. Enquanto isso eu vou fazendo, ela chegou aqui. Enquanto isso eu vou fazendo uma introdução aqui, pessoal. Nessa live a gente está matando um pouquinho da saudade da jornada Rebelião Saudável, né? Porque afinal de contas a gente sabe que deixou saudade, deixou um gostinho de quero mais. E a gente não consegue abordar todos os temas que a gente gostaria em apenas uma hora. Sempre a gente continua fazendo diversos debates ali nos bastidores e a gente fica com vontade de trazer mais temas complementares aqui para vocês. Então, hoje eu vou conversar com a doutora Regina Nogueira, que é minha querida amiga, e a gente conversa muito, né, sobre tudo que a gente observa aí nesse nosso universo de alimentação e de saúde. E uma das coisas que a gente vê com muita frequência é uma mentalidade muito equivocada em relação à saúde e alimentação. Por que isso acontece? Justamente porque nós temos recebido orientações das guidelines, das diretrizes nas últimas décadas aí que são totalmente equivocadas. E como nós acabamos acreditando no que nós recebemos de informação, afinal elas vêm aí de fontes oficiais, a gente vai seguindo, isso não vai dando certo, a gente vem observando o quanto as pessoas estão com a saúde debilitada, essa epidemia de obesidade que a gente vem observando, a gente está no meio de uma pandemia, mas essa epidemia de obesidade, sobrepeso, doenças já vem acontecendo há muitos e muitos anos, e é sobre isso que a gente vai conversar um pouco aqui. Eu vou chamar a doutora Regina para a gente bater um papo aqui sobre os mitos, os grandes mitos da nutrição e da saúde que a gente vem se sujeitando aí nas últimas décadas, justamente porque a gente vem seguindo as diretrizes. Então a gente precisa entender o que está errado, o que a gente precisa desconstruir e reconstruir, o que a gente precisa aí desaprender e reaprender para a gente começar a fazer a coisa certa. Deixa eu chamar então a doutora Regina para entrar aqui comigo. Oiê! Dá para me ouvir aí? Você está me Eu tô ouvindo? ouvindo. Estou te ouvindo bem. Ah, bacana. Eu não estava me ouvindo, agora eu estou. E aí, Rê? E aí, Beta? Como estamos? Estamos boas. Deixa eu Eu estou ajeitar bem. aqui o negócio. Tá difícil ajeitar o negócio aqui. A gente gosta de fazer live nesse horário meio inusitado porque tem bastante gente de fora também, né? Da Europa que assiste a gente. Tem um público bem grande fora do Brasil. A gente é muito E democrático. também é legal, é verdade. E é legal também porque a gente não entra naquele horário em que todo mundo está fazendo live. E aí deixa gravada, quem quer concorrência. Então a gente consegue ter mais audiência nesse horário também. Para a gente levar a audiência do pessoal, a gente faz um outro horário. Isso.
É, as humildes, na Isso, humildade. minha principal qualidade é a humildade. Rê, eu te convidei para essa live assim de supetão, a gente conversando ontem, falei, não, vamos fazer uma live, pelo amor de Deus. A gente precisa colocar esses assuntos que a gente deixa pendentes, né? E como a doutora Regina está fazendo uma série de posts sensacionais lá no Instagram dela, falei, vamos aproveitar para a gente falar sobre isso, porque é um assunto que nunca se esgota, é um tema que nunca se esgota. Sempre a gente vai ter que ficar reforçando tudo que você vai falar aqui. Afinal de contas, olha a Gi, oi Gi, a nossa querida amiga Gisele Rocha, a nutricionista. Também. E aí a gente tem que sempre estar reforçando, afinal de contas, vão chegando pessoas novas, a gente sabe que tem muita gente que nos segue, que já estão aí dentro de um contexto de alimentação saudável, porém, chega muita gente nova precisando desse tipo de orientação. Então, nós vamos aqui começar trazer novamente para quem está começando aí quais são os grandes equívocos das diretrizes nutricionais que a gente vem se sujeitando aí nas últimas décadas. Então, vou deixar a palavra com você agora, Rê. Isso é muito importante, a gente, é que nem você falou, né? O assunto nunca se esgota, porque como essas coisas foram repetidas tantas vezes e por tanto tempo, né? Já está tão entranhado isso nas pessoas que para a gente tirar isso das entranhas das pessoas, a gente vai ter que repetir por tantos e tantos anos, por tantas e tantas vezes, o outro lado, né? Que nem tudo isso que a gente repete, que a gente se submeteu e acredita, são coisas que são fatos, né? São coisas que vieram, tem um fundo ali, né? Elas têm um motivo de terem sido apresentadas e terem sido usadas como guias de saúde, né? Mas hoje em dia, esses maiores mitos revisitados, né? Olhados novamente pela visão de uma ciência mais moderna, eles não se confirmam e alguns até nos prejudicam, né? E em vez de trazerem uma saúde e uma vida mais balanceada, na verdade, isso é o contrário. Então, como está tão assim enraizado nas pessoas, a gente precisa repetir várias vezes, né? Para que as pessoas entendam de onde o mito veio. E isso eu acho o mais interessante, né? Eu acho isso o mais importante. Porque a gente vinha aqui falar assim, come gordura à vontade, isso aí não tem nada a ver, né? E falar isso todo dia, eu não acho que é assim que funciona. Porque foi mais ou menos assim que os mitos começaram, né? Falaram pra gente que você come gordura, as pessoas que infartam têm gordura depositada nas coronárias, então é óbvio, uma coisa leva a outra e parem de comer gordura, né? E as pessoas aceitaram isso. É difícil você ver uma pessoa que sabe como funciona, que entende, né? Eu fiz o post sobre colesterol. Muita gente me perguntou, mas o que é o HDL e o VLDL? Ou seja, assim, não tem o conhecimento inteiro, só aceitou aquilo que foi dito. E eu acho que a gente fazer mais ou menos a mesma coisa para o outro lado não é o que vai mudar as coisas. Eu acho que as pessoas precisam entender o porquê, né? Isso foi dito e foi instituído, mas o porquê isso não se concretiza, né? Não é a verdade agora, e por que ela deve parar de fazer isso. Então, é nessa luta que a gente está diariamente, né? Eu não quero vender verdades assim, chegar e falar, isso é tudo besteira, esqueçam tudo isso e façam o contrário. Não é isso que eu quero. Eu quero que as pessoas entendam o que elas estão fazendo, né? E que a partir do aprendizado desse senso crítico, elas usem isso para todos os aspectos da vida dela,
né? Que a gente não pode aceitar o que fala no jornal e o que fala na TV e o que está escrito na internet só porque quem falou foi X ou quem falou foi Y, né? Uma A gente autoridade, né? Exato, uma autoridade, que é a falácia da autoridade, que é o termo que a gente usa, né, na ciência. Não é porque XY disse que é lógico que existem pessoas que têm mais credibilidade, né? Mas isso não significa que elas são donas da verdade, assim como eu também não sou, né? Mas o que eu quero é que as pessoas entendam Uhum, é que elas tenham esse senso crítico, porque a hora que elas ouvem alguma coisa que deixa elas desconfortáveis, ou, ao contrário, que faz muito sentido para elas, que elas busquem o ponto de vista do outro lado, para entender aonde ela quer chegar e o meio termo para ela. Para mim, assim, eu acho que o segredo da vida é sempre o meio termo, nem tudo para um lado, nem tudo para o outro, né? Mas a pessoa só chega nesse ponto se ela entende os dois lados, né? Ou se ela vê o ponto de vista dos dois lados. Então, a minha ideia, uhum, falando dos mitos, é que a gente fala dos mitos diariamente, porque o quê? A proposta alimentar que a gente defende é uma proposta que veio para pisar em todos esses mitos, né? E eu acho que isso ainda é o maior limitante para a abordagem baixa em carboidrato, né? Não por ela ser restritiva, porque a baixa em gordura também é restritiva, né? As pessoas falam, ai, nossa, não é uhum. muito restritiva. Mas, uai, você não poder comer queijo porque é gorduroso, não poder comer carne porque é gorduroso, não poder comer aquilo e isso porque é gorduroso, e não é isso, não é restritivo? Isso também é restritivo, né? Mas eu não acho Uhum. uma dieta restritiva, mas é uma dieta saborosa, uma dieta que dá para você levar tranquilamente. E eu acho que é o que tem grande potencial, mas eu acho que ainda breca muito as pessoas, ainda mais do que a cultura, não só a cultura da comida, né? Ai, da macarronada, do pão. Eu acho que são os mitos, porque a pessoa começa e sempre vem aquela pessoa que fala: ah, mas é muita gordura, vai fazer mal para você, é muita proteína, Uhum. vai lesar seu rim, né? Você É deve muita. observar isso no seu dia a dia, né? Eu Exato, observo isso no meu dia a dia também com as mentorias. Você tá ali levando, a pessoa até começa a falar: Nossa, que bacana, tá funcionando para mim, eu tô me sentindo melhor, tô mais disposta, tô mais saciada. Mas aí chega alguém e fala para ela: Olha, isso que você tá fazendo tá errado. Eu vi no, sei lá na matéria X do veículo tal de mídia que isso não pode. Era um médico que estava falando, viu? Cuidado. Uhum. Aí a pessoa volta para você morrendo de medo, falando que aquilo saiu num veículo grande de mídia, e como saiu lá na mídia, nossa, deve ser verdade, eles não iriam falar uma mentira num veículo de mídia tão poderoso, tão famoso, né? Então esse Exato. é um dos grandes entraves que a gente enfrenta. E eu vejo isso muito, Beto. Eu vejo pessoas assim, tendo sucesso, se sentindo bem, mas você sente que nela, ela sente que aquilo não é por muito tempo, que aquilo lá é uma coisa por pouco tempo, porque é perigoso, né? Vai fazer ela emagrecer, vai fazer ela se sentir um pouco melhor, mas assim, mas é perigoso, isso aí não pode ser levado por muito tempo. E nisso a pessoa fica de novo, né? Naquele se perde e volta. E que também não é a nossa ideia, né? A gente quer que as pessoas sejam saudáveis e que elas readquiram uma boa relação com a comida, né? Isso aí foi o que mais, acho que o que mais mudou para mim, né? Na minha vida na low carb, Uhum. foi isso. É que a minha relação com a comida mudou e mudou para sempre. E agora nós somos amigas, nós não somos É inimigas, verdade, né? é verdade. Agora eu tenho Isso é muito controle legal. sobre ela, né? E não ela sobre mim. E eu acho que isso é a grande coisa maravilhosa. E não é a curto prazo, é a longo prazo. Eu pretendo continuar na minha abordagem alimentar pelo tempo que eu puder, né? E me tiver saudável e estiver por aí. Porque Nós não é uma Nós coisa. estamos com uma audiência maravilhosa aqui, ó. Ah, é? Cetogênica Gente Portugal, a Fê está importante? aqui, doutor Eduardo Ávila, a Ah, Karina entrou aqui, Thalita, tem uma galera muito bacana aqui assistindo a gente, a Cássia. Pois é isso que você falou, eu acho que é fundamental. Um diferencial de você poder basear a sua alimentação em comida de verdade, né, que é a base da abordagem low carb,
É você não sentir fome e você conseguir restaurar essa relação bacana com a alimentação, onde você não é dominado por ela, você consegue. Uma coisa que a gente costuma trabalhar muito é primeiro a gente conseguir mudar a nossa mentalidade, né? Não ficar preso naquela coisa, naquela mentalidade de dieta, que você tem que ficar prisioneiro de porções, de balancinha para pesar ali o quanto você está comendo, de você ficar controlando ali rigorosamente os macronutrientes que você está consumindo. Então, essa liberdade alimentar é algo maravilhoso. Por isso que a gente consegue até ter uma relação melhor com a comida, porque não passa fome, não é prisioneiro de uma dieta, e você tem uma liberdade para você, no momento que você quiser programar uma exceção, você programa sem culpa, porque você sabe qual é o caminho de volta, né? A exceção pelo motivo certo, Beta. Não é porque você está na fissura de um bolo de chocolate. Uhum. É porque você quer saborear o chocolate, você quer sentir a textura daquilo. Você tem um poder sobre ele. Você vai lá, experimenta aquilo pelo motivo certo e consegue parar, né? Eu não conseguia parar. Eu comia assim de um jeito que a comida me controlava. E a gente não foi criado e a gente não evoluiu para viver assim, né? A gente não vivia que nem você falou, com a balancinha aqui. Ah, olha, matei esse bichinho aqui, vou consumir 200 gramas de carne aqui para atingir o meu alvo proteico. E aí, mais tarde, eu vou botar uma graminha para compensar as fibras e botar aqui no PayPal, né? Como eu chamo? PayPal. E aqui, o Fat Secret, né? E no Fat Secret, aí você encontrou na natureza um ovo de avestruz e falou, nossa, eu vou comer só um terço dele, eu porque nunca. minha meta do colesterol, sabe? Não foi eu vou falar para isso, vocês, eu nunca usei aplicativo na minha vida, jura? para mim. Eu já fui Eu nunca precisei do aplicativo. Eu não precisei porque, assim, graças a Deus, eu fui pelo caminho já de uma alimentação mais ancestral mesmo, né? Sem ficar aquele desespero, assim, achando que eu tinha que ficar encaixando as coisinhas industrializadas na minha alimentação. Eu sempre fui pelo caminho da comida de verdade. Olha o momento confissão. Meu nome é Regina, sou médica. E no começo da low carb, eu fazia minha contagem de macros e era a mesma escravidão que é na dieta baixa em gordura. Você só troca o macro gordura pelo macro carboidrato, né? E no começo eu pensava assim mesmo, porque se eu comer um brigadeiro só tem 30 gramas de carboidrato. Ah, então 30 gramas de carboidrato, né? Não é muito. E dentro de uma estratégia de ter 100 gramas de carboidrato num dia, que é 30 gramas, né? Só que eu comia esse brigadeiro e eu queria o quê? Outro, né? E daqui a pouco eu queria o quê? Comer um pão, né? E aí, quando você ia ver, esses gramas de carboidrato já foram. E eu continuava escravizada naquilo de contar coisas, né? E não estava saciada. Porque ninguém fica saciado comendo um brigadeiro. O que você está matando ali é uma vontade, né? Ali você não está adquirindo nenhuma nutrição. E o que age na nossa sociedade é a nutrição. E é nisso que a gente é. A gente come por vontade, por gosto, só por prazer. Quando você prioriza a nutrição com sabor, você chega na saciedade. Você come aquilo que você quer e o quanto você quer e para de comer e fica saciado. E isso, gente, é respeitar a nossa natureza. É para isso que a gente foi desenvolvido. Esses alimentos que são naturalmente presentes na natureza, nosso corpo tem maneiras de controlar a ingestão. Agora, essas coisas manipuladas, né, pela indústria, hiperpalatáveis, com muito açúcar, coisa refinada, a gente não tem controle mesmo. Um exemplo assim que é clássico, que ele entra na nossa alimentação, mas que, se você perceber, a gente também perde um pouco o controle, é o queijo. Ele, apesar de ser comida de verdade, não é um alimento que é a base da nossa alimentação, né? Se você começa a comer, você come um queijo inteiro se bobear. Sim. Então,
Eu queria que você falasse um pouquinho daquela questão da ecologia nutricional, né? Que são os alimentos que realmente são a base da nossa alimentação humana, que é o target proteico, enfim. A gente não tem que ficar se preocupando em atingir o alvo desde que a gente faça tal coisa. Fala para nós um pouquinho mais sobre isso. Exato. O que a gente observa na natureza é que isso é todos os seres vivos, né? Eles têm um objetivo com a alimentação, tanto energético quanto proteico. A gente percebeu que, os animais buscam ali na nutrição é energia, é lógico, né? Mas a energia, a gente tem capacidades de estoque e capacidades até infinitas, né? Tanto que estamos obesos aí, estamos estocando energia sem parar, mas nós também temos um alvo proteico. A gente percebeu que se você dá um alimento com bastante proteína para um animal se alimentar, e a gente fez esses estudos com ratos também, eles comem até um certo ponto, encontram aquele objetivo proteico e param de comer, mesmo antes de atingir a energia que eles estariam buscando. Né? Então a gente percebe que esse objetivo de produtos proteicos na nossa fisiologia é muito importante para o corpo, é o que a gente está procurando, né? E talvez, de uma maneira geral, a gente diga que a energia seria secundária, né? E isso no nosso corpo a gente vê, a maior parte do nosso corpo é água. O segundo maior componente é proteico, né? Carboidrato no nosso corpo a gente tem pouquíssimo. Circulando no nosso sangue é uma colher de chá, uma colher de sopa, acho, de açúcar. É pouco, né? Então, Uns 5 gramas, né? é Acho muito que é o limite que a pouco, gente é consegue muito pouco. armazenar. A gente tem, a Uhum, de gente tem glicogênio. armazenado em glicogênio também, né? Tem, mas é pouco Uhum, comparado com os outros componentes, né? A gente tem até gordura a mais. Então a gente vê que a energia não é tanto essa prioridade, embora é lógico que energia a gente tem que ter. Mas o nosso corpo prioriza as proteínas, porque a gente precisa das proteínas para compor tudo no nosso corpo, né? uhum, Músculo, pele, unha, cabelo, todos os hormônios, todas as enzimas, é tudo proteico, né? Então a gente está buscando isso. uhum, E a gente se baseou numa alimentação que é diluída na parte proteica, né? Porque a gente condenou a totalmente. gordura saturada, que é uma gordura que está presente principalmente nos produtos de origem animal, né? E a gente veio também com essa vertente de comer menos carne vermelha por ela ser inflamatória, que também é outro mito, né? E nisso a gente foi diluindo a nossa proteína. A gente baseia a nossa proteína, e algumas pessoas defendem isso, de que a proteína de origem vegetal supriria esse déficit aí. E a gente sabe que a proteína de origem vegetal tem uma biodisponibilidade diferente, ela não tem uma qualidade biológica comparável à da gordura animal. E temos ali aminoácidos, Uhum, que são as pecinhas das proteínas, né? Essenciais que não estão presentes nos alimentos de origem vegetal, né? Então, com essa uhum. substituição, olha, carne vermelha vamos evitar, a gordura saturada vamos evitar. O que que a gente vai. Não, não existe conta zero, né? Se a gente vai retirar gordura, evitar carne, o que que a gente vai botar no lugar? Ah, mais produtos de origem vegetal, né? E o que que acontece? Os produtos de origem vegetal têm menos proteína, menos disponíveis, aminoácidos faltando. O que que o nosso corpo entende a hora que a gente come isso? Preciso comer mais, preciso comer mais. Porque não está Fome. chegando. Eu preciso de mais, porque veio energia, mas não veio o que eu estava buscando, que era o meu objetivo proteico, né? E é por isso que quando você baseia sua alimentação em alimentos proteicos, você atinge esse ponto mais rápido e fica saciado mais rápido. Isso a gente vê, Beta, em quase todos os estudos que comparam uma dieta baixa em carboidrato com uma dieta baixa em gordura. A saciedade, Uhum, as pessoas relatam menos fome e estarem satisfeitas comendo menos e menos vezes, sempre é gritante numa dieta baixa em carboidrato. Porque a gente uhum, chega nesse alvo, né? Antes de chegar num alvo energético.
E energia a gente tem de sobra para gastar. É esse alvo proteico que a gente precisa atingir. Quando a gente escolhe os alimentos certos e a gente usa essa coisa inata nossa, que no nosso organismo está lá intacta, e que a gente deixou esquecida porque a gente come as coisas erradas, mas quando você come as coisas certas, seu corpo reconhece e fala para você: nossa, estava gostosa essa carne, né, Regina? Mas chega, você não precisa comer mais. Bem isso. Agora, É por nunca isso que a gente vive batendo, né, um nessa bolo. tecla. Nunca falou assim para mim, Regina, nossa, esse bolo recheado aí tá ótimo, viu? Mas chega, pode parar de comer que, nossa, eu tô super Aí, satisfeito. Meu corpo nunca falou isso para mim. Agora, nunca com para. carne, ovos, né? Vegetais também têm uma relação proteína-energia muito boa, né? Porque, embora eles não tenham muita proteína, eles são baixos em energia, né? Os queijos já não, os queijos já têm uma energia mais alta que a proteína e por isso às vezes a gente se perde um pouco. Então, quando você come dessas coisas, que também são uma delícia, né? Você dá para o seu corpo o combustível que ele tem a capacidade de se autorregular. E isso é controle, né? Para mim, isso não é restrição, para mim, isso é liberdade. Uhum. E é aí que a gente vive sempre. Vocês entram no meu Instagram, entram no Instagram da doutora Regina, vocês vão ver a gente batendo na mesma tecla todo santo dia, para colocar mais proteína no seu prato. Por quê? Justamente por tal dessa questão de você ter que priorizar as proteínas, porque ela vai regular o seu apetite, ela vai te fornecer os nutrientes que você precisa, porque as carnes são os alimentos que têm maior densidade nutricional. E com isso você vai precisar comer menos vezes ao dia, você vai ficar mais saciado, você vai recuperar sua saúde e você não vai estar consumindo aqueles alimentos que são os processados, onde a proteína está diluída. Isso também reduz o seu desejo por esse tipo de alimento, porque você está bem nutrido. E muitas vezes o fato de você ter um desejo assim incontrolável por doce é porque você está mal nutrido. O seu corpo vai pedir primeiro a energia, né? Aquela, eu estou desnutrido, preciso de energia. Aí ele vai querer o quê? Que você dê mais, né? Daquele tipo de alimento que você forneceu para ele, que deu aquele conforto imediato, que foi o açúcar, que foi o doce. Então, E é a muito gente tem que reeducar o nosso paladar também, né? É esses importante. alimentos que são, né, e assim, nutricionalmente mais fortes, né, que geralmente são proteínas, eles são todos mais ricos, né? Eles Uhum. têm a gordura saturada, que também tem ácidos graxos essenciais, que são as pecinhas da gordura que estão ali, que a gente também precisa, né? Que, nossa, se você não comer nada de gordura, isso também te prejudica. E a gente vê muitas pessoas que limitam muito a ingestão de gordura e tem uma série de deficiências, problemas até hormonais, né? Mas junto com esses alimentos densos, também tá junto muito micronutriente. Você vê que é rico em potássio, cálcio, zinco, né? Então, tudo isso também age no papel da sociedade do seu corpo reconhecer aquilo como um combustível ideal. Essas coisas ultra processadas que a gente tem, elas são muito pobres nessas coisas, tanto que elas têm que ser enriquecidas. E elas são enriquecidas com aquelas coisas que a gente já conhece, vitaminas, ácido fólico, mas e os micronutrientes, né? E talvez até algumas coisas, isso eu falo sempre, que a gente nem conhece, que são micronutrientes que estão tão pouco lá, que a gente ainda não conseguiu nem isolá-los, né? E que fazem falta pra gente. Que a gente às vezes vê nos pacientes que Uhum. fizeram bariátrica quando bypass, né, que é uma cirurgia desabsortiva, às vezes os pacientes manifestam umas deficiências nutricionais que a gente suplementa e eles continuam ruins, porque a gente não sabe nem o que é que está faltando ali, né? Porque a gente tira uma parte, um segmento de absortivo dessa pessoa, a gente não sabe ainda completamente o que ela perdeu ali, o que ela não consegue absorver ali, né? Então é muito complicado. E quando a gente come esses alimentos que são densamente nutritivos, a gente está com o pacote inteiro. Você está com tudo que você precisa ali.
Carboidratos, a gente já falou 1000 vezes, não são essenciais na dieta. Todo carboidrato que você precisa, seu corpo pode produzir por outras vias. Seu corpo pode transformar gordura em carboidrato e pode transformar proteína em carboidrato, se for necessário. Né? Então, se você come um alimento que é rico em proteína e gordura, que é o que você precisa, automaticamente ele já vem com todos os micronutrientes que você precisa, as vitaminas que você precisa, né? E é por isso que você come menos, porque eles são altamente absorvidos, eles são altamente aproveitados. Diferente de você ficar Uhum. comendo o macarrão integral, que esses dias eu fiz uma comparação, né, de 100 gramas do macarrão integral com 100 gramas de carne. Para a gente ver o que vem uma coisa e o que Tem vem a outra, né? É é tão covardia pobre, até comparar. né? É tão pobre. É uma coisa assim, é como você comer papel, né? Você não ganha nada, você Uhum, ganha só energia. E energia a gente já tem uhum. de sobra, como já repeti 1000 vezes. E aí entra um dos mitos que você comentou essa semana no seu Instagram, né? De que quando você entra numa dieta, geralmente a recomendação é que você baseie a sua alimentação naqueles alimentos integrais. Ah, é macarrão integral, é pão integral de não sei quantos grãos, é barrinha de cereal, e são os produtos light, diet, desnatados. Aí você entende por que, que a pessoa morre de fome quando ela está fazendo dieta. Uma que ela está só comendo alimentos que são muito pobres nutricionalmente, onde a proteína está totalmente diluída, né? Que é só grão, grão, grão. É low fat, tem pouquíssima gordura, porque todos eles foram desnatados, né? Ali foi retirada a gordura desses alimentos. E a pessoa acaba tendo que obrigatoriamente comer de 3 em 3 horas porque ela não aguenta de tanta fome. Aí entra outro mito que tem que comer de 3 em 3 horas. Nossa, Por que você vai comer de três em você três horas? Porque você está matou a morrendo de pau fome. aí. É, mas eu acho que foi por isso que, assim, eu falei no meu post, não tem nenhuma evidência científica que suporte essa afirmação. Não tem nenhum trabalho que mostrou que uma pessoa que come de 3 em 3 horas tem um metabolismo mais acelerado do que uma pessoa que não come, ou que coma menos do que uma pessoa que não come de 3 em 3 horas. Inclusive, até o contrário, a gente tem estudos mostrando que pessoas que comem mais vezes tendem a comer mais energia do que pessoas que comem menos vezes. Mesmo fracionando, né? Porque, assim, comer de 3 em 3 horas é um mito, mas a gente tem um ditado popular que acho que veio muito antes disso, que comer e coçar é só começar, né? Você começa a comer, daqui a pouquinho, Verdade. um pouquinho de uma coisinha ali que daqui a pouquinho você quer mais e mais e mais e mais. Então, não tem nenhuma base científica que prove, né? Alguns argumentos assim, porque você come antes de vir a fome. Gente, qual o problema de sentir fome, né? Não é que a gente está no meio de uma guerra e não tem alimento e é um desespero para você ou sair para caçar o alimento. Não, né? A fome é uma coisa inata, que a gente nasceu com isso e que é o que mantém a gente vivo. Eu não sei qual que é o problema, qual que é o medo de passar fome, de sentir fome, né? E Uhum, na nossa sociedade, essa gente morrer de fome é uma coisa muito rara, né? Para essas pessoas que a gente está uhum, conversando aqui, que tenho certeza que nenhum de vocês está morrendo de fome, né? Está sentindo fome, mas ninguém vai morrer de fome, ninguém está perto da inanição, né? Então, uhum, eu não sei, foi criado, né? Esse mito foi criado justamente por interesse da indústria e foi assim, a cerejinha no bolo que eles queriam. Por quê? Porque já vinha com aquela história de vamos comer menos coisas de origem animal, vamos comer mais carboidratos, né? Mais trigo, mais milho, e as pessoas estavam cada vez com mais fome. Então vamos unir o útil ao agradável. As pessoas estão cada vez com mais fome. Vamos falar que é bom elas comerem toda hora. Porque aí, a certo, trama, elas já né? estão com mais fome. Aí eu falo para elas que tudo bem, é ótimo elas comerem toda hora. É bom, não é? Vão comprar mais comida, vão comer mais e vão sentir menos fome. E foi assim que o negócio se perpetuou, né? Baseado numa coisa que não tinha
não tinha substrato científico, mas que serviu para o momento, porque as pessoas estavam sentindo mais fome mesmo. A partir do momento que elas começaram a comer menos carne, ficar com medo da gordura, que a gordura também sacia, né, Beta? A gente sabe que Uhum, quando você total. come um iogurte integral é uma coisa, quando você come um iogurte desnatado é Come outra. um abacate. Um Quando eu como abacate, eu abacate não e consigo uma mais comer no laranja. dia. Acabou meu dia. Exato, né? Aham, Como é diferente, a gordura também tem esse papel, né, na saciedade. Então, a uhum, gente tirou sim. ela e aí diluiu a proteína também, as pessoas ficaram com fome. As pessoas ficaram com fome. E aí vem É. uma orientação que sai como uma luva. Ah, você está com fome toda hora? Come toda hora, é melhor mesmo. As pessoas mergulharam de cabeça nisso, né? E E o aí vem resultado aquele, o medo do jejum, né? Você falou em jejum, as pessoas entram em desespero, porque acham que toda exato, essa trama que foi criada, que o carboidrato é essencial, que você tem que comer de 3 em 3 horas, e que você tem que comer esse tipo de alimento para se manter com energia. Agora imagina você vem com a história do jejum, falar que você pode jejuar 24 horas, que não vai acontecer. Imagina, vou morrer, vou desmaiar. Eu mesma, quando comecei a jejuar, eu vim com essa mentalidade. Eu achava que eu iria desmaiar. Meu primeiro jejum foi de 18 horas. Eu não tive fome, eu tive medo. Eu ficava uhum. morrendo de medo de passar mal. Eu falava, gente, eu vou desmaiar, eu vou desmaiar. E foi muito mais mental do que fisiológico o negócio, porque Porque fome você mesmo eu não ouve estava isso, né? sentindo. Você ouve, gente, não pule o café da Aham. manhã. É a refeição mais importante do dia, né? Então, de repente, você pulou um negócio que era essencial ali, certeza que você vai passar mal. Todo mundo fala isso. Mais uma falácia, né, de que o café da manhã é a refeição mais importante do dia. Pois Outra é, falácia. pois é. E E outro, aí eu outro sei mito que que criaram isso. também, que aí também veio do esporte, e as pessoas têm essa mania, né, de extrapolar as coisas para as coisas que não se comparam, né? Ai, que o carboidrato é essencial para o esporte, né? Talvez para o cara que corre 175 quilômetros e pedala não sei quanto. Agora você que vai sair para caminhar 20 minutos na praça, não precisa encher sua barriga de aveia com banana, né? Nunca, Né? E né? sabe o que que isso acontece, Rê? Porque assim, as pessoas elas copiam muito o que os influencers. Aí de repente ela entra na página de um cara que é, ah lá, o Povo Fitness, né? Eu entrei na página de um cara que é fisiculturista e que ele acorda lá de manhã comendo banana com aveia, com granola, só que o cara passa horas lá treinando, tem um Trabalho aporte dele, muscular Beca. gigantesco, né? E a A gente, composição corporal dele já pessoas, é assim super, né, diferente da sua. Aí você acha que uhum, você vai poder comer banana, aveia, granola e que você vai ficar com o abdômen de tanquinho igual o dele. Então, assim, as pessoas reproduzem muito o que elas veem na estratégia de uma outra muito da pessoa. mídia também, né? A mídia vende, Uhum. agora extrapolando comida, né? Vende o tênis do corredor para você correr que nem, né? Boa, É, então, a né? tal da mídia, né, que eu falei tanto sobre Vende isso a esses dias. roupinha do tênis que você vira ali o Rafael Nadal, né? Então, tem Uhum. muito isso, e isso não tá O certo, né? marketing que tem por trás da a indústria alimentícia, enfim, né? A tal da história Uhum. da indústria alimentícia. Existe um marketing violento ali por trás de tudo isso, de achar que você tem que comprar comidinhas especiais para emagrecer. Você achar que tem que comprar a melhor marca de suplemento para você ganhar massa muscular. Esse tipo de coisa, assim. Então as pessoas realmente reproduzem muito o que elas veem de influencers, de o que elas veem na mídia e também por influência do próprio marketing que tem em cima da indústria alimentícia e farmacêutica, enfim, né? Não, e é incrível. E Eu aí, vejo, Beto, eu vejo muito pouco TV, né? TV aberta, assim. E esse final de semana eu eu fui no Dia dos também. Pais e o pessoal mais velho gosta, né? De uma TVzinha ali, um canal aberto. E aí eu tava vendo uma propaganda de um ômega 3 da Noruega. Gente, cura tudo. Cura tudo, tudo, tudo. Pressão alta, gota, Tem até obesidade, canal falta de exclusivo para isso, memória, né? falta de libido, e é da Noruega, e compra aqui e tal. E, gente, o negócio é caríssimo, não é barato, Uhum, né? E as pois é. pessoas ouvem E aquilo aí, e vem.
vem lá duas pessoas lindas andando de bicicleta, tal, felizes da vida. E elas compram aquilo e elas não se A questionam, gente, pílula por que que mágica, né? aquilo, né? E por que que aquilo faria tanto milagre, né? Então, as pessoas estão muito acostumadas a aceitar, né? Coisas que vêm de certos veículos e de certas pessoas que teriam a credibilidade, né? E a gente Uhum, tá muito enrolado nisso. Então, é aquilo que eu te falei no começo, uhum, que eu quero que as pessoas tenham, adquiram essa capacidade de ver esse tipo de comercial e pensar, gente, mas eu consigo também. Ômega 3 tem questione. alimento, né? Eu não posso conseguir com alimento. E eu preciso de tudo isso mesmo de ômega 3? E o que o ômega 3 faz na minha saúde? Faz no meu corpo? Será que faz tudo isso mesmo? Né? Antes de ligar lá e comprar, pesquisar, que com certeza vai ver outros pontos de vista, que vai dizer que você consegue comer o ômega 3 que você precisa, que altas dosagens não têm comprovação científica de serem anti-inflamatórias e, como eles dizem, né, de salvar a vida e por aí. Algumas pessoas têm indicação, algumas pessoas têm indicação, mas não é assim para vender no comercial da TV para que os 100 primeiros liguem e ganhem um desconto de não sei o quê. Né? Então, é esse tipo de discernimento que eu acho que as pessoas precisam aprender, precisam ter. Uhum. É verdade. E assim, outra coisa que acontece muito é a busca pelo máximo resultado com o mínimo de Menor esforço, tempo. né? Então a mídia explora isso. Ela vai explorar isso assim absurdamente. Você vê que tem canais dedicados a esse tipo de comércio. Se você liga ali na TV, canal aberto, enfim, você vai ver que tem canais exclusivos só para comercialização de produtos, né? Ah, esse equipamento aqui vai te fazer perder barriga. Você vai ligar ele na tomada, vai dar choquinho na sua barriga, você vai emagrecer. Você vai tomar essa erva, esse chá milagroso e vai emagrecer. Então, assim, não existe isso. O que a gente precisa entender, o que a gente fala aqui todo dia, é que nós precisamos voltar para os nossos hábitos ancestrais, que a gente tem que deixar de ficar procurando curas milagrosas e soluções milagrosas. Quando a gente resgatar a nossa natureza real, a nossa biologia, a nossa fisiologia, aí a gente vai conseguir ir curando, desinflamando o nosso organismo e não vai ser de um dia para o outro. Não vai ser aquela coisa que você acha que porque você viu na televisão ou você viu na internet, na página de outra pessoa que ela emagreceu 10 quilos em um mês, que vai ser o mesmo resultado que você vai obter. Cada organismo tem tem o seu histórico, né, de vida, o quanto você judiou do seu corpo durante toda a Exato. sua vida, né? Você como médica todos os dias mostra nos seus stories. Gente, quem não assiste os stories da doutora Regina precisa começar a assistir, porque ela mostra todo santo dia ali coisas da rotina dela, de pessoas que, casos reais Eu mesmo. mostro pouco, porque se eu mostrasse tudo ia ficar tão repetitivo. Eu atendo, devo Uhum, fazer, sei lá, visitas pré-anestésicas, né? Conversar com pacientes, devo conversar com 15, 20 por dia, né? Anestesias talvez umas 5. Né? De 100% dos pacientes que eu atendo, 80% ou mais estão metabolicamente doentes. Então, eu poderia passar meus dias inteiros mostrando exames dos pacientes que eu recebo, né? Pacientes que chegam para mim e eu pergunto: tem algum problema de saúde? E eles me dizem não. E aí eu vejo ali glicemia de jejum alterada, glicada já na pré-diabetes, colesterol alterado, num número normal, mas o HDL baixinho, que nem eu falei. Ah, eu não tenho nada de problema de saúde, mas tem 30 de HDL, né? Ferritina alta, que é um marcador inflamatório. As pessoas estão uhum. doentes e as pessoas, assim, muitas delas estão ainda na fase em que não se manifestou um sintoma da Isso, síndrome metabólica, né? A isso que eu acho que síndrome tem que ser muito metabólica, a reforçado. maior parte das pessoas já tem.
Infelizmente, Uhum. né? Um grau de E às vezes, assim, você vai glicemia. num médico que não pede os exames que vão refletir, que é a insulina basal, que ninguém pede, né? Alguns exames, assim, às vezes só te pedem um colesterol total, não te pedem nem as frações do colesterol para Exato, analisar como tá exato. seus triglicerídeos. Triglicéridos, Eu muitas vezes até, eu nem até desabafei pede. com você esses dias, né? Que isso aconteceu com o Luquinhas, eu fiquei abismada, né? Uhum. Tudo bem que eu sei que o Lucas é saudável, mas não faz sentido pedir só ter colesterol total para você avaliar a saúde de uma pessoa. Não tem Então, como você e avaliar só aí, às por vezes ali. acontece isso, né? Às vezes a gente vê no hospital. Ah, nossa, chegou um Uhum. paciente aí de 40 anos, não tinha nada infartado. Aí você vai lá, né? Deixa que eu vou lá na hemodinâmica ver esse paciente. Ah, não tinha nada infartado. Obeso, inflamado. Com certeza já era pré-diabético, hipertenso, nunca É só olhar para a viu. barriga, né? O primeiro indicador é você olhar para a circunferência abdominal. Às vezes a pessoa, ah, não, Exato, tô saudável. exato. Gente, se você tá barrigudo, você não tá saudável, me desculpa. Né? O primeiro indicador, assim, de que você tem síndrome metabólica é a circunferência abdominal, Exato, né? exato. Então, né, Então, é é o muita baixo que coisa você que falou, precisa ser ninguém fica avaliada. doente de um dia para o outro e também ninguém reverte todos esses estragos de um dia para o outro também, né? Você não engordou Uhum. 30 quilos de ontem para hoje, e você não vai emagrecer 30 quilos de ontem para hoje, você não adquiriu essa resistência insulínica de ontem para hoje e não consegue reverter de hoje para amanhã, né? É um Uhum. processo. Mas é muito importante que quanto antes você começar, né? Mais, mais, mais rápido você vai conseguir os benefícios e antes você vai chegar no objetivo que você quer, né? Se você deixar para amanhã, você já está um dia atrasado. Isso que é muito importante. Mas é muito importante as pessoas perceberem também que os benefícios metabólicos, mudando a estratégia alimentar nossa, né? Às vezes até nem virando uma coisa muito hipocalórica, mudando de uma estratégia baixa em... Na verdade, o que a gente preconiza é baixa em gordura, mas o que o pessoal faz é alta em gordura e alta em carboidrato, né? Porque se as pessoas fizessem low fat mesmo o tempo todo, talvez a gente não teria tantos obesos assim. Porque quantos de nós não perdemos peso fazendo uma dieta baixa em gordura? Muita gente perde, consegue, né? É que não é, a gente não Uhum. consegue manter por muito tempo, aí que fica o Não, porque problema, a fome né? vem a cavalo depois. Exato. Você fica tão Como desesperado para acaba comer de sendo uma novo. dieta hipocalórica e hiponutritiva, chega um momento Uhum. em que as reservas nutricionais do seu corpo, elas se acabam. E aí E vem sem falar que compulsão, né? Que a pessoa fala, ai, a gente emagrece à custa de preciso. perda de massa muscular também, né, Rê? Não é Você vai só perdendo gordura. você consome pouca proteína, certo? Então você não tem as proteínas, os aminoácidos necessários para a sua renovação. Você acaba, né, abrindo mão das que você tem, da sua reserva. Né? Sim. Então, o Uhum. grande problema, no meu ponto de vista, né, que aí eu não sou grande especialista nisso, mas no meu ponto de vista, o grande problema da low fat é que ela é baixa nutricionalmente, ela é muito fraca nutricionalmente. Então, ela chega nesse muro, uma hora você chega nesse muro, né, que você não aguenta mais fazer a dieta. E o que acontece às vezes com o vegetariano também. O Altran sempre fala isso, né? Que o vegetariano, a maioria larga entre 2, 3 anos de dieta. Porque chega na hora que Uhum. acaba o estoque da vitamina B12, né? Acaba o estoque. E aí o corpo não aguenta, não aguento Aí mais. entra em Não colapso. preciso comer uma carne, porque precisa mesmo, né? E aí Uhum. na dieta muito baixa em gordura, você chega nisso mesmo. Então as pessoas acabam jogando fora a dieta, né? E o estilo alimentar nosso hoje, embora a dieta baixa em gordura seja preconizada, o que as pessoas comem, o que as pessoas obesas comem é muita gordura, principalmente de origem vegetal, e muito carboidrato, Uhum. né? Sim, E é aí aquela ainda bomba, né? menos proteína ainda, né? Mais diluído ainda, porque se você come muito de óleo vegetal, muito de carboidrato, o que sobrou ali é muito pouco, né? Para você fechar ali o seu prato.
né? Então, E a indústria é aí que tão tá esperta que ela usa exatamente essa combinação aí de gordura com carboidrato para tornar, que são as combinações que são hiperpalatáveis, né? Se você for olhar, hiperpalatáveis e hiponutritivas, que fazem o seu corpo pedir mais. hiponutritivas. Uhum. E aí você fica naquele vício alimentar. E muitas vezes as pessoas olham e falam, gente, eu não consigo. Mas assim, como que você vai conseguir? Você tem que eliminar isso da sua alimentação, porque é um vício. A gente fala, não, eu não consigo parar de comer pão, não consigo comer, como que eu vou ficar sem macarrão, sem pizza? São vícios. A gente não são alimentos essenciais para a nossa nutrição. São alimentos gostosos. O seu cérebro vai ficar lembrando daquela sensação de recompensa que eles trazem. Então você Isso aí é muito precisa ficar interessante, um tempo Beta. sem eles, né? Hum? Hoje no grupo do Dr. Souto, ele falou justamente isso. Uma das pessoas perguntou sobre vício, né? Vício em carboidrato, Uhum. que ela acha um pouco forte falar em vício em comida, né? E eu também não sou especialista nisso, não sou psiquiatra, né? Mas com certeza, falando de mim, especialista em mim mesma, né? De Que acho que nós, todo mundo tem que em ser mim mesma. especialista em você mesmo. Eu tenho problema de vício em comida, Uhum. de vício em comida. E o Sim. Souto falou assim, não é porque uma coisa te tira da capacidade de convivência social que não deve ser considerado um vício, né? Porque ela comparou, um drogado em heroína, crack, ele fica completamente fora, né, do seu controle mental, né? Não é por isso que um vício em comida não seria qualificado, porque aí entra o cigarro não te tira do sério, né? Mas é um vício muito enraizado, é um vício muito forte, muito difícil de lutar, né? De sair do vício do cigarro. Mas é claro que dá, ninguém morre se não fumar, ninguém morre se não comer pão, ninguém morre se não comer macarrão, né? Uhum. Dá fissura. Não vamos dizer que não dá, mas é uma coisa Exato, que a a gente pessoa domina. que larga o cigarro sente efeitos físicos, claro que sente, né? Sim. Uhum. Não estou dizendo que é fácil. Aliás, para mim também foi muito difícil, porque eu era a pessoa do pão, eu era a pessoa que comia pão em todas as 6 refeições do dia, né? Era pão no café da manhã, um pãozinho à tarde, aí na hora da comida, um pãozinho para raspar o prato, aí à tarde um lanchinho de pão integral com peito de peru, assim, pão em todas as refeições. E eu sei que isso é difícil, porque é um hábito. É que nem o fumante, ele acorda, acende um cigarro, ele toma um café, acende um cigarro, ele vai ali e acende um cigarro. Mas é um hábito, né? É um vício que está baseado em hábitos, né? Então, Uhum. como? E isso eu posso garantir para vocês. Assim como ninguém morre de não fumar um cigarro, você não morre de tirar pão da sua dieta, você não morre de tirar macarrão, não morre de tirar óleos vegetais, mas você sofre É. muito tirando alimentos ricos nutricionalmente, alimentos esses que foram falsamente demonizados, que são os produtos Sim. de origem animal. Exato, esse é um grande mito nutricional, demonizar a carne, principalmente a carne vermelha, alegando que ela traz Esse uma série de mito foi outro malefícios, que né? veio, o mito vai se unindo o outro, ou um dá a mão no outro, fala, pô, já que você falou isso, vamos falar isso também, né? O mito da gordura saturada surgiu porque as pessoas começaram mesmo a ter mais doença cardíaca. As autópsias mostravam que tinha gordura nas coronárias e, portanto, né, por raciocínio lógico, se tem gordura na sua artéria do coração, é a gordura que você comeu que é o problema, né? Então, aí veio, então a gordura saturada é ruim, a gordura saturada é ruim. Onde que tem mais gordura saturada? Nos produtos de origem Na animal, carne. né? Então, poxa, se a Uhum. carne tem muita gordura, a carne deve ser ruim também.
né? Então vamos fazer um estudo aqui, ver quem come mais carne, se é mais saudável ou mais doente. Eu peguei esse grupo aqui que é vegetariano, um pessoal magrinho, que se exercita, maravilhoso. E esse grupo aqui de gente que come McDonald's todo dia, hot dog e toma cerveja, muita cerveja e fuma também. Esse grupo. Fuma e não se exercita. Esse aqui não come carne. Esse aqui que tá magrinho, saudável, sai para exercitar todo dia, toma sol, tal, toma água, dorme bem. E esse grupo aqui que come carne, que é o grupo que tá na farra todo dia, bebe, fuma e come carne, né? É lógico que a comparação entre os dois grupos acabou, né? A Quando a gente balança olha tava só assim, né? para a carne, quando a gente olha só para a carne foi ali o fator que realmente despontou entre os não saudáveis, né? E aí, faca e o queijo na mão, né? Se a gordura saturada já não era boa, o povo que come mais carne aí tá pior, tá? A carne também não é boa, né? Bora a gente evitar a carne também. Então, foi mais esse mito que surgiu Foi no assim que trenzinho dos nasceu o mito mitos, da carne e da no gordura trenzinho, saturada. no trenzinho Pois dos é, e um vai mitos aí. puxando o outro. E E sem aí falar foi que puxando todo tem, mundo para desgraça da doença metabólica, né? O e sem trenzinho dos falar que mitos. existe o mito de que carne apodrece no intestino, de que comer muita proteína faz mal para os rins, E de isso tudo é que besteira. são mitos, não tem fundamento, né? Então a gente poderia ficar o dia inteiro aqui falando sobre eles. Mas o que é mais importante assim que as pessoas entendam é que nenhum alimento substitui a comida de verdade, nenhum alimento criado pelo homem. Nada é mais perfeito do que o alimento que a natureza nos entrega. E nós evoluímos comendo carne, né? A espécie humana evoluiu comendo carne. Foi o que nos Então, diferenciou, né, Beta, na teoria da evolução, nós seríamos mais evoluídos, né, porque a nossa alimentação nos diferenciou, né? O nosso uhum, cérebro é basicamente colesterol, né? E sim. colesterol a gente só tem em produtos de origem animal. A gente não tem colesterol nos vegetais. Por isso que é óbvio, se você é vegetariano, vai diminuir o seu colesterol, embora o colesterol que você coma não tenha tanta repercussão. Tem um pouco de repercussão no seu colesterol total, mas não tem tanta repercussão. Mas a gente vê que quando a pessoa é vegetariana, o colesterol dela tem uma qualidade diferente, né? Isso eu mostrei no estudo que eu postei ontem. Na comparação entre as dietas, né? Na dieta vegetariana, que é a Ornish, o colesterol total cai, mas o HDL também, né? Para a gente ver que Uhum, a qualidade do colesterol também se altera, né? Enquanto numa uhum. dieta baixa em carboidrato, o colesterol às vezes aumenta um pouco, sim. Mas o HDL aumentou mais do que o dobro de qualquer outra intervenção alimentar, né? Para Então, quem não tem ideia do que seja aqui, HDL é o colesterol colesterol que é o bom. tal do colesterol bom, né? Isso, Falando uma isso. linguagem bem assim, É. né? O colesterol bom, entre aspas, ele tem que estar maior, né? Quando ele aumenta, isso é um bom indicador. E quando os triglicerídeos estão baixos. Exato. Então Tanto não que basta você ir no médico e ele te pedir só o colesterol total, né? Tem que nos pedir critérios ali os outros. de síndrome metabólica, para você ser diagnosticado com síndrome metabólica, o colesterol total não é um fator, nem o LDL. Se É o fosse, olha, eu HDL tava. baixo. Exato, exato. Mas por Se quê? colesterol Por que alto que não fosse ruim, faz? gente, eu já tava com o pé na cova. Tanto que a gente tem scores de risco, assim, matemáticos que são muito usados, né? Que você coloca Uhum, vários dados do paciente e aí ele afere para você o seu risco de um evento cardiológico em 10 anos, né? Nada é uhum. 100%. Mesmo uma pessoa super saudável que come bem, tem um colesterol bom, tem uma chance de infartar. É a vida, é o universo de probabilidades, isso pode acontecer, né? Mas é claro que se você tem um metabolismo mais saudável, a sua chance é a menor possível.
né? E nesse score de risco, ele não leva em conta o colesterol total, só o número colesterol total. Ele leva em conta relações. É o colesterol total sobre outra coisa. E uma das Uhum. relações que a gente mais usa para prever, né, para fazer uma predição de saúde cardiovascular é a divisão dos triglicérides pelo HDL. Então, assim, quanto maior for seu HDL e menor for seus triglicérides, mais saudável, né? Mais o seu risco cardiovascular é menor. E o que que abaixa Uhum. triglicérides? Comer porco Low carb, carboidrato. gente. Só isso. Só isso Pouco carboidrato. e fibrato, que é um remédio para os triglicérides, que tem um monte de efeito colateral e tal. Nenhuma outra Tanto que quando intervenção você abaixa entra em low tanto carb, uma das triglicérides. primeiras coisas que acontecem são os triglicerídeos abaixarem. Então você vê eles Exato, começando a exato. cair, né? Aliás, é uma das coisas que eu uso mais de base com os meus pacientes, né? Que eles fazem os exames e me mandam, e aí eu sei se eles estão roubando ou não pelos triglicéridos. Então, porque é a primeira coisa que muda. O É. colesterol, assim, o perfil lipídico até demora, ali do HDL e tal, demora um pouquinho mais, mas os Uhum. triglicerídeos é a primeira coisa que você observa. É É muito incrível bacana. mesmo. Então, assim, em nenhum momento o número do colesterol total, nem na medicina, você vê isso, Beta, que isso aí é outro mito que nasceu entre nós médicos, que um colesterol alto, um colesterol total, eu estou dizendo, um colesterol total alto deve ter intervenção. Isso não está escrito em livro nenhum, nenhum. A gente olhar só o colesterol total. E, infelizmente, muitos colegas fazem isso. Porque eu vejo muitos pacientes chegando para mim tomando remédio para o colesterol, porque o colesterol total estava alto. Estava alto quanto? 180 já não é bom, né, doutora? 190 já não é bom. Mas quanto era seu HDL? Não sei, né? Aí Já teve complica. infarto? Já teve derrame? Não. Mas tá tomando remédio? Tô, o médico falou que precisava, né? Então, a gente se desvirtuou aí também e priorizou o colesterol total, sendo que ele é apenas um fator ali, talvez Uhum. de média ou menor importância no contexto da No pessoa que contexto. porta aquele colesterol, né? Porque às Uhum. vezes uma pessoa que tem um colesterol de 160, mas já infartou 3 vezes, continua diabética, não se cuida, fuma, talvez essa pessoa tenha um colesterol normal e precise de remédio. Para a gente ver como o Uhum. colesterol total não é se o HDL dele for imensamente baixo, como vai ser porque ele é metabolicamente doente, talvez ele precise de medicamento. Agora, uma pessoa que nem eu, que tem 300 de colesterol, a hora que eu vi o 300 de colesterol, Beta, eu quase caí para trás. Foi uma Igual das eu. coisas O meu deu 320. que fez eu ir atrás e estudar, né? Porque eu caí nesse mito aí de que realmente isso que eu tô fazendo não é bom para mim, porque olha o colesterol total. Mas assim, Uhum. meu HDL nunca foi tão alto, meus triglicérides nunca Uhum. foram tão baixos. Eu era E a hipertensa, insulina também, né? mais. Eu sou hipertensa e não sou mais. O meu Então. home R é baixíssimo. O meu peso está sob controle. Eu estou com mais disposição, meu cabelo melhorou, minha pele melhorou. É o colesterol total que vai me dizer que essa dieta é ruim. Bendito colesterol. Foi isso que Pois ficou na é, minha gente. cabeça e foi isso que me levou. Olha, eu vou até contar isso aqui. Eu vi isso aí fazem 2 anos atrás, né? Eu vi esse colesterol e marquei uma consulta com o Souto. Falei, eu vou lá me ver com ele, porque foi ele que falou para eu fazer essa Vou dieta. brigar com Eu ele. meu colesterol. Eu vou lá esfregar o meu colesterol na cara do Souto, porque olha o que ele fez com o meu colesterol, né? E Me aí, prejudicou. pois é. E aí veio a dica, né? Eu entrei em contato com ele e falou: você não faz o meu curso, você é médica, não é? Faz o meu curso lá, Ah, tem então, 15 aulas sobre fica a colesterol. dica. Em vez de vir aqui, deixa eu vir um curso lá.
E foi assim que foi um tapa na cara, mas eu poderia, não, poderia ter falado, não, olha, que lixo que eu tô fazendo comigo, vou parar essa dieta agora. Vou voltar pro meu pão integral 1.000 grãos e tudo Sim. lá, meus iogurtinho diet aqui e voltar a ser como eu era antes. Mas não, por quê? Porque eu pesei na balança e, né, tentando ser especialista em mim mesma. As 300 evidências estavam ali, melhoraram. gente. 300 fatores melhoraram. Um piorou. Então tá tudo Piorou errado. entre aspas, porque isso não quer dizer nada, Porque né? fui descobrir que isso não é pior. Não é pior, né? E isso eu tô falando, Beto, estou enfatizando bastante, porque todo dia no meu direct tem pessoas, doutora, estou fazendo low carb há 6 meses e meu colesterol foi de X para Y. Comigo também, Socorro, com o pessoal de socorro. mentoria, eu falo, Inclusive, gente, Inclusive, não é assim. pacientes meus que passam comigo e aí vão num outro colega e o outro colega fala: Meu Deus, o seu colesterol era ótimo antes e agora tá mais alto, para com isso agora. E as pessoas entram em contato desesperadas. O meu cardiologista, nossa, me assustou, falou que eu vou infartar amanhã. Gente, como uma pessoa de Só 30 olhando para o anos que colesterol está total. peso controlado, né? Não tem resistência insulínica, não tem pressão alta, não tem diabetes, vai infartar amanhã. Isso eu nunca vi. Isso eu nunca vi, né? Quem infarta é quem? Pessoas que estão inflamadas. É o hipertenso que não sabia, é o diabético que não sabia, né? É a pessoa que fuma, Uhum. é a pessoa que bebe demais, é a pessoa que usa drogas ilícitas, né? Essas são as pessoas que infartam, né? Amanhã, Uhum. de você ter tanta certeza de falar para uma pessoa que você vai infartar amanhã porque seu colesterol é 300, né? Isso não existe, gente. Então, amansem o coração de vocês. Estresse e infarto também. Não se estressem por isso. Sim, e acima de tudo, acompanhem o perfil da doutora Regina, porque ela está falando muito de colesterol por esses dias. Então aproveitem para aprender, porque é muito raro você ver esse tipo de conteúdo assim, de uma forma didática e gratuita, vindo de um médico disponível ali. É só ir lá e aprender. E isso vai tranquilizar o coração de vocês, com certeza, porque todo mundo que começa low carb começa com esse questionamento aí, de que a gordura saturada, porque o mundo lá fora vai te fazer uma baita pressão, pode ter certeza. Vão te pressionar, sua família, seu marido, sua mãe, seu médico, Seu vão falar médico, para você parar. seu Então, nutricionista, é um seu conteúdo personal, absolutamente. né? O Na hora que nutricionista, o você conta pro personal, personal que vai você te veio desencorajar. treinar de jejum. Nossa, não. Isso. Volta Não pra conte para o casa, seu não vou te personal, treinar. jamais. Aham, Não pode, não. Você vai desmaiar, vai lá comer uma aveia, uma banana com aveia, volta para casa, depois você vem para academia. Então, assim, aconteceu muito comigo. Aí você chega na academia, e aí? Comeu pré-treino? Comi, tô de boa, tô legal. Vai lá treinar em jejum de boa. Então não precisa ficar espalhando para o mundo, sabe? Venha para os conteúdos que valem a pena para os perfis de médicos, nutricionistas com abordagem low carb. Venham aprender sobre a estratégia, sobre a base de tudo isso aqui, os conceitos, né? E aí faça com segurança, porque, e acima de tudo, é importante, gente, eu sempre falo, procure, quando você for procurar um profissional, procure alguém que trabalhe dentro da abordagem, né, dentro da abordagem low carb, porque senão vai entrar num um conflito. conflito. Você vai ser desencorajado pelo seu médico, pelo seu nutricionista, e você vai acabar desistindo. Então, busque um profissional para te acompanhar que trabalhe dentro da estratégia, tá? Porque isso é fundamental. O que a gente... Falamos sobre todos os mitos aqui que a gente queria falar. Nós falamos sobre Hoje eu os vou contar carboidratos não um serem mito novo. essenciais. Eu Então, a gente avisei. não vai dar spoiler, É. porque continua a sequência da doutora Regina. Soltar mais uma bomba aí e o mito de hoje era um mito que eu, como médica, eu acreditava piamente. E depois que Viu, me gente? perguntaram, eu falei, mas por que isso? Aí eu não sei.
É, muito importante. A gente ter senso crítico, né? Eu acho que a gente tem perdido muito, sabe, Beta? A gente tem aceitado muito e muito passivamente. Isso eu falo em todas as lives. Eu não gosto que paciente meu seja paciente, eu quero que ele seja ativo, né? Porque paciente tem essa conotação de, ai, tenha paciência, obedeça aí o que eu estou dizendo, né? Fique aí. E eu não acho que esse é o caminho, né? Não estou falando que você tem que ser impertinente com o seu médico, nem questionar tudo que ele fala, né? Ou se negar a fazer tudo que o seu médico fale, mas que tem que ser uma coisa, uma via de mão dupla, né? Não pode ser você senta na minha frente, eu ouço ali sua história, chego numa conclusão, escrevo num papel que você tem que fazer e te dou e você faz e é assim, né? Eu acho que tem que ter uma coisa que vai e volta, né? E isso é uma coisa que eu Uhum. tento, né, ter muito com os meus pacientes. Sempre saber como eles estão se sentindo, o que eles acham, onde que eles acham que poderia mudar, né? Onde está incomodando, o que está incomodando mais. Porque tem que ser ativo dos dois lados, você, aliás, você é o maior protagonista da sua saúde, né? Também não adianta vir sentar na minha frente e falar um monte de coisa para você e você não fazer nada, porque aí realmente não vai ter resultados mesmo. Então, o Sim. protagonismo do paciente, eu acho que é muito importante, eu acho que a gente perdeu muito, né? As pessoas vão no médico, elas mal falam, né? Elas sentem medo de questionar e perguntar por quê, né? Porque a maioria dos pacientes que eu vejo, e tá tomando remédio pro colesterol por quê? Ah, porque ele falou que precisava tomar. E, Aceita, né? e assim, Pois o é. colesterol tá alto, toma remédio. Ah, ok. Esse remédio tem efeito colateral? Quanto custa esse remédio? O que eu preciso fazer para o meu colesterol melhorar? Ninguém pergunta. Ninguém pergunta. Uhum. E aí, Porque acha que não tem alternativa, né? Porque acha que é só o acha que não tem remédio que resolve. alternativa, não se sente confortável de fazer essa pergunta, ou acha que não Uhum. tem o direito de questionar, né? É, É uma também. série de fatores ali. Mas tá errado, independente de qual o motivo. Tá errado. Você foi no médico para cuidar da saúde de quem? Da sua. Quem é a saúde que importa? A sua. Agora, isso é uma coisa que eu, por exemplo, devia ter perguntado na cara do cardiologista da primeira vez que eu fui internada pela pressão. Mas, doutor, por que eu tô tão hipertensa? Né? E eu aceitei aquilo como paciente. Ah, tá hipertensa, o que eu tenho que fazer? Tomar remédio para pressão. O máximo que ele falou é, se você perder um pouquinho de peso, talvez melhore, né? Mas assim, eu devia ter me perguntado antes, por que uma pessoa tão jovem está tão hipertensa tão cedo, né? Talvez se eu tivesse me perguntado isso mais cedo, eu teria chegado à conclusão mais cedo. Era resistência insulínica, era má alimentação, má sono, estresse, né? É, é isso, a gente precisa que. Estilo de vida, enfim, né? Enfim, um Uhum. péssimo estilo de vida. Ah, você Mas é tá com uma coisa gastrite? importante Tô que a aqui gente. pro omeprazol. Nossa, esse é o mais, acho que é mais cristalina no Brasil. Não tem pessoa que não toma omeprazol, né? Sim, Meu estômago tá ruim. Por quê, doutor? Por que meu estômago tá ruim? Né? Não tem motivo do ninguém nada, pergunta, né? mas ninguém pergunta. Ninguém pergunta. A Uma pessoa coisa chega e importante, assim, que toma. a gente precisa enfatizar aqui é que todo mundo tem se preocupado muito em emagrecer, mas não tem priorizado a saúde, né? Porque se a gente engordou é porque a nossa saúde não estava em ordem. A gente não engorda se tiver saudável. A gente não fica ganhando peso se a gente estiver A gente saudável, né? engorda, Começa Beto. aquela. A gente engorda para tentar se manter saudável. Estocar o excesso de Uhum, energia no subcutâneo é um jeito que o corpo tem para lidar com esse excesso de energia, né? E aí, uhum, uma hora, né, essa gordura extravasa e começa a depositar no fígado, vem a exato. estetose hepática e resistência insulínica estão ligadas. E aí, como a gente vê como tem Uhum, gente que já adoece antes de engordar, que são pessoas que têm o limiar de exato. gordura baixa, elas não conseguem lidar de maneira
ideal com excesso de gordura. Então, elas já acumulam em volta dos órgãos, já acumulam no fígado, antes de acumular embaixo da pele, né? Então, é isso, a Uhum. gente está engordando porque seu corpo está tentando. Meu Deus, Tá quanta pedindo energia, o que eu vou socorro fazer já, com né? isso? O que eu vou fazer com isso? Ah, eu consigo transformar em gordura e botar, deixar aqui, quem sabe depois eu uso. E aquilo vai, né? Se perpetuando. Se perpetuando. Por quê? Por que que a gente está fazendo isso? Porque a gente está se intoxicando com gordura, comendo do jeito, intoxicando de energia, comendo do jeito errado, né? Comendo coisas Uhum. que só se transformam em energia, não tem a parte nutritiva que precisaria, né? E Então, realmente, estamos para a nessa. gente fechar o nosso assunto aqui, tudo isso que a gente falou não existe uma pílula mágica, um segredo, assim, que é um milagre. Não é um milagre, é uma coisa muito simples. É se Mas, alimentar de ô, forma Beto, correta e deixa eu adotar um. te atrapalhar só a última vez, esses dias eu estou nos meus causos médicos, vou contar um caos médico aqui. Semana passada, nós anestesiamos um paciente, não vou falar o caso, não vou falar que era cirurgia, mas era um menino de 15 anos que já usava Saxenda para emagrecer. Meu Deus, 15 anos. 15 anos. Uma Como criança. que ele conseguiu ter acesso a isso? Me explica, né? Foi no médico e o médico indicou um remédio ótimo para emagrecer. Agora, agora eu não digo assim só o problema do remédio para emagrecer, porque o remédio pode ser uma ferramenta. Na minha opinião, não sou pediatra, na minha opinião, para uma criança de 15 anos nunca teria indicação, né? Mas o hábito que a gente está criando nessa pessoa, que ele tem problema com o peso, com certeza. O problema do peso dele Meu é Deus. alimentar, com certeza, né? O que a gente cria na cabeça desse menino? Que ele usa o remédio um tempo, ele emagrece e depois ele volta a comer do jeito que ele sempre comeu e daqui a pouco o médico bota ele no remédio de novo, ele emagrece de novo e nesse ciclo Uhum. vicioso que a gente sabe que emagrecer e engordar muito, muitas vezes, também prejudica o seu metabolismo, cada vez se torna mais difícil, né, você emagrecer. E remédio tem custo e efeito colateral. Comida não tem. Comida de verdade não tem efeito colateral. Comer o que o nosso corpo foi feito para comer não tem como te prejudicar, né? Então, sabe, a gente está criando certas É o coisas, né? conforto, né? De achar que tudo é fácil, que O é caminho esforço mínimo que fácil, você. Acho que você travou, Rê. O seu voltei, vídeo travou. voltei. Voltou. Voltou. É o tal do esforço mínimo, de achar que você tomando um comprimidinho vai resolver seus problemas. E para um jovem, para um adolescente, você trabalhar a mudança de mentalidade dele, o ambiente em que ele está, vai dar mais trabalho, né? Você chegar e falar, não, nós vamos ter que Exato. começar a cozinhar em Eu casa, acho um vamos ter que, jovem né, de 15 trabalhar anos isso. uma pessoa tão mais moldável, né? Do que Sim. uma pessoa de 60 anos, que eu tenho muita dificuldade com os mais idosos, sabe? Eu sinto que quanto mais velha a Uhum. pessoa fica um pouquinho mais difícil, né? Então, Mais gente, resistente, né? uma criança de 15 anos, por mais que ele passe o dia fora de casa, que você não tenha controle sobre todas as refeições, de uma criança de 15 anos você tem o controle do que ele come dentro da sua casa. Porque ele come o que Dentro de você casa, ao mandar ele menos, né? comer, certo? Quando ele tiver 30 e morar sozinho, ele come o que ele escolher comer. E se ele aprendeu que com 15 anos ele pode encher a cara de bisnaguinha, chocolate, brigadeiro, e daqui a pouco ir no médico ele dá o remedinho, ele fazer 6 meses do remédio, perder 10 quilos. E Futuro aí que, meu Deus, voltar né? no futuro, 30 anos, iFood todo dia, McDonald's, cerveja. E aí usar o remédio por 6 meses e emagrecer mais X quilos. Você vê que o hábito que é o grande problema, porque as pessoas comem mal porque elas estão mal habituadas. Porque eu sei e você sabe que comer do jeito que a gente come é uma delícia maravilhoso. Mas que as pessoas E é estão fácil. presas. Exato. E as pessoas estão presas em ter que
deixar feijão de molho, fazer o arroz, Pelo amor de Deus. descascar batata, ter macarrão em casa, né? Ter sempre que ter um carboidrato para 6 porções acompanhar, de vegetais e de frutas todos os ter dias. uma fruteira cheia, né? 500 bananas em Uhum, casa. As pessoas estão tão pois é. acostumadas com isso e esse hábito Você vem acha que é de quê? difícil? Da nossa infância. Por isso que Uhum, por isso que eu acho muito importante o trabalho, como, por exemplo, da Manu, que muda essa criançadinha e o que você faz pelo 15, porque assim, essas criançadas não vão ter esse problema porque elas cresceram desse jeito, né? Eles não vão chegar na adolescência, que é o período de revolta, né? E falar, agora eu vou comer o salgadinho, porque a minha mãe só deixava eu comer de vez em quando. Não, porque eles nem sabem, nem tiveram contato, sabe? É diferente dessa criançadinha aí, que ai, faz isso aqui direitinho que a mamãe te dá um chocolate. O que eu vejo no uhum. supermercado é isso, a mãe parada lá no caixa e o baixinho indo pegando docinho e jogando no carrinho. E esse, mãe, e aquele, mãe. E vai E o enchendo supermercado é cruel, né? Eles põem bem isso, no caixa, na vista exato. da criança Aquelas ali. balinhas bem Aí bonitinhas, bem coloridinhas. você já tem que entrar no supermercado avisando para o seu filho, filho, tal coisa que tá ali, ele tem que entender que aquilo não é bacana para a saúde dele. Hoje o Lucas até sabe o que é carboidrato, o que é proteína Ai, que no fofo. prato dele. Ele fala, mamãe, cadê esse daqui? Eu hoje vou comer mais proteína, né? Aí eu falo, isso, filho, olha, hoje tem mais franguinho, tal, 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 tal. Que E ele fofo. sabe. Aí quando a gente faz churrasco, ele fala, mamãe, hoje é só proteína, né? Eu falo, só proteína. Então você explica, eles aprendem. E quando eles crescem assim, né? Eu cresci, assim, eu peguei já. Eu nasci na década de 80, mas na parte que eu tenho mais consciência, na parte da década de 90, que já começou, né? A demonização da gordura. E eu lembro em casa, quando a minha mãe trocou o arroz pelo arroz integral, do meu pai fazendo cara feia, falando que aquilo era Ai, além de tudo horrível. é ruim, né? Nossa, eu Tem lembro muito gosto de disso. papelão. E da carne, não poder exagerar na carne e tal. E assim, Eu lembro também. essa montagem, né, desse prato, um pratão de macarrão com um pouquinho de carne, né? E foi assim que eu cresci. E quando eu me dei conta, né, que o que eu podia comprar na minha comida, eu comprava minha comida de acordo com o que as pessoas orientavam. Baixa gordura, integral, né, comer várias vezes. E foi assim que eu me habituei. E aí, quanto mais tempo você passa se habituado a isso, mais difícil é você mudar um hábito, certo? Então, essa moçadinha, a gente já agir nesses pequenos, eu acho que isso nossa, é um legado de saúde. Esses pequenos vão ter uma saúde tão diferente da nossa. E embora ainda tenha poucos, né? Mas eu acho que é uma coisa que vai mudar bastante. Inclusive, eu conversei com uma Assim, colega agora, de cirurgia ontem, que até levou a filha dela numa pediatra que tem a vertente low carb, porque ela estava se sentindo insegura de manter a criança dela, que é uma criança de quase 1 ano, né, em uma dieta baixa em carboidratos. Ela come batata, come mandioca, mas não come pão, não come macarrão, não oferece esses biscoitinhos da Nestlé, sabe? E ela não se sentia uhum. segura, porque, gente, será que alguma coisa vai ficar limitada no crescimento da minha filha? E ela foi lá e ela falou: eu fui lá só para apaziguar meu coração e ouvir que era a coisa certa que eu estava fazendo. E eu falei para ela: com certeza, porque uma criança que cresce, né, sem ser a base de bisnaguinha e iogurte, o paladar dela é diferente, né? E com certeza ela tem uma visão diferente, uma sensação de sociedade diferente, menos É que sabe o que influenciada. acontece? É que, assim, existe essa mentalidade de que o produto que foi enriquecido com vitaminas e minerais, né? Que todos esses produtos aí que são os infantis, farinha láctea, sei lá Nem o o quê. mais enriquecido chega aos pés de uma carninha.
iogurte, suco de caixinha, tudo que você olha na embalagem está escrito lá que ele é enriquecido com vitaminas e minerais. Aí a mãe, o pai acha que dando aquilo ele vai estar contribuindo para a nutrição do filho, e se ele comer só comida de verdade, não vai estar atingindo o que ele precisa de Exato. vitaminas. Olha que Por ponto isso que de ela foi com essa distorção, dúvida. né? Uhum. Uhum. Por isso que acontece essa Quando é dúvida. muito pelo Então, contrário, assim, né? e outra é que a criança tem que ser gordinha para ser saudável, né? Ai, não tem que estar barriguda. Se você Uhum. olhar para o Lucas tem abdômen de tanquinho, ele tem muquinho, assim, sabe? E eu acho que tá muito distorcido realmente. Então, a gente tem um trabalho bem árduo pela frente para ajudar realmente começar desse ponto que a gente está aqui, nessa live, levando esses mitos, sempre reforçando, apesar de a gente achar que está chovendo no molhado, mas não é chovendo molhado. Porque a Infelizmente. maioria das pessoas ainda não entenderam esses conceitos básicos, né? Então, eu acho que é muito importante a gente continuar levando essa informação. E quem está aqui assistindo, sigam lá a doutora Regina, acompanhem o conteúdo dela, espalhem a informação, porque quando você tem essa informação vinda de um profissional de saúde, não tem preço, porque você vai falar, gente, olha aqui, quem está dizendo isso é uma médica que estudou a respeito do assunto, que trabalha com medicina baseada em evidências, que tem formação XYZ, que tem várias especializações. Então, em quem que você vai acreditar? No UOL ou nela, né? Vamos lá, vamos Né? Nada pensar. diferente de lá olhar no UOL, né? Mas, Beta, o que eu Uhum. tento fazer no meu canal é não só colocar lá comer de 3 horas é um mito, ponto. Isso é besteira, ponto. Eu quero que a pessoa entenda de onde veio o mito, por que que ele é um Uhum. mito, né? E por que fazer diferente possa trazer um impacto positivo na sua vida, né? Então eu quero conduzir a pessoa nesse caminho. E geralmente as informações não são assim, as informações são picadas, né? A comer de 3 horas é bom porque você não sente fome. Geralmente é isso que está escrito. Não diz de onde tirou, por quê, qual Uhum. meio fisiológico isso O teria fundamento. fundamento, né? Então, o que eu tento fazer nos meus posts, assim, eu me esforço o máximo possível, não acho que eu sou perfeita, acho que eu estou longe da perfeição, espero cada vez Mentira, eu mais adoro. conseguir passar informação. Eu sofro muito com isso, Beta. Eu quero passar a informação da melhor maneira possível. E às vezes a gente não consegue, né? A gente acha que tá bom. Eu sou assim, eu leio o texto 1000 vezes, eu acho que tá lindo. A hora que eu aperto o post, eu falo, putz, eu devia ter escrito diferente. Ai, toda vez É assim. boba. Mas eu acho que adquirindo esse caminho, né, fica mais fácil, porque quando a pessoa se deparar com o contrário dito, né, ela vai entender o caminho, ela vai falar, ah, ele está falando isso por isso, que a doutora falou, que comer de 3 horas, o mito veio por causa disso, então é por isso que ele está falando, mas tem esses outros trabalhos que já disseram que isso não funciona, porque você dizer uma coisa, ela funcionar, vai né? Eu posso falar aqui agora, sou rica, até eu ser, vai bastante coisa. Então não adianta só falar, né? A coisa tem que funcionar. Às vezes não é nem só mostrar cientificamente, né? Tem algumas coisas que a gente não consegue provar cientificamente, mas que elas funcionam, né? E vai fazer o quê? Funciona, né? E a abordagem baixa em carboidrato é uma delas, né? Agora veio essa revolução aí, dizendo que talvez ela não haja na resistência insulínica, né? Porque teve um estudo com ratos aí e tal. Mas é o que o Souto fala, e daí? Funciona. Se não for o mecanismo da insulina, que era o que a gente achava, a abordagem continua funcionando. As pessoas continuam perdendo peso, as pessoas continuam diminuindo os triglicéridos, elas continuam aumentando o HDL, elas continuam revertendo diabetes, elas continuam. Porque não é porque falaram, a low carb não funciona. Amanhã eu já virei hipertensa de novo, porque ó, não funciona. Não é assim, né? Então a gente precisa ter essa distinção, né? Quando você vê o contrário, comer de 3 horas é bom, jejuar é ruim. Isso não tira os resultados que estão aí na realidade, né?
independente do mecanismo, que o mecanismo é muito importante, né? Porque a gente sempre quer descobrir o mecanismo para tornar o processo, quem sabe, mais fácil, né? E que nem a Maíra falou, eles estão loucos para achar uma pílula do jejum aí, que vai ser, né? Um negócio que seja tão benéfico e tão, né, tão assim, seguro naturalmente, que nem é o jejum, mas a ciência anda para isso. Eles querem encontrar um remédio que cure a resistência à insulina. E isso há anos, hein? Isso eles estão atrás há anos. Mas tem uma coisa que cura, que é a dieta baixa em carboidrato. Lamento. Pelo mecanismo, não é esse? Pode ser que não. Continua funcionando, né? E a gente tem milhares de exemplos de pessoas que se curam e se curaram aí de resistência insulínica todos os dias. Então, é isso que eu quero que as pessoas entendam, eu quero que as pessoas tenham esse senso crítico. Para na hora que elas verem o contrário, elas pensarem, ele pode estar falando isso, mas o contrário funciona, e aí? Né? Perfeito. Fechado. A Cida pediu Pra comercial. Vamos por intervalo comercial. Então tá. Ai, gente, nós estamos aqui, nós ficaríamos falando mais 1h30 com Eu vocês, fico. mas infel- é, só eu que não posso, que eu tenho que buscar o Não, Lucas na pelo amor de escola. Deus. Mas a gente vai fazer milhares de lives ainda para falar muitos mitos e muitos temas legais aí para vocês. Volte e meia nós vamos voltar aqui, viu? Rê, muito obrigada. Obrigada Doutora eu, Beth, Regina, sigam lá o perfil pelo dela. Tá, convite. ó. Aqui tem uma setinha, só vocês clicarem aqui, ó, que vai aparecer o perfil dela. Vão lá e sigam, tá? Porque o conteúdo dela é incrível, é maravilhoso. Desde o primeiro dia eu adoro o perfil da doutora Regina. Sigam lá. Eu tô na cola da Obrigada, Beth viu? desde o primeiro dia. Tá, né? E eu na sua, né? Obrigada, Obrigada, Rê, Beth. pelo seu Beijo. tempo, pela sua aula. Tamo juntos. Gente, obrigada. Eu não consegui ver os comentários. A gente coloca a caixinha de perguntas lá, tá bom, para vocês. E aí vocês O mandam máximo que as dúvidas lá pelas eu caixinhas. consigo para responder todo mundo que me pergunta lá. Então, se vocês tiverem perguntas, quando as perguntas são muito genéricas, assim, eu até aproveito e respondo para todo mundo em stories. Então, se vocês precisarem, estou à disposição lá. Beijo, Beta. Aí, aproveitem. Beijo, gente. Obrigada pela presença. Tchau, tchau. Tchau.